Então, uma admiração quase mística pela monarquia e um desprezo brutal pela república. Oliveira Viana. Oliveira Viana escreveu um artigo que virou livro em 23, um artigo em 23 virou livro em 27, chamado O Idealismo da Constituição. Ele disse que os republicanos eram alucinados. Ele usa lá a terminologia idealismo orgânico, idealismo utópico, mas é isso. Os republicanos de 90, 91 eram uns malucos que não entendiam a realidade. Ele defendeu, depois de 1930, a democracia, não era a república, a democracia autoritária. Ele não tinha vínculo nenhum com a república, tinha uma admiração pelo liberalismo, mas achava que o autoritarismo era um bom caminho para as liberdades do liberalismo. República zero, liberalismo inglês, o capitalismo inglês, e autoritarismo no meio do caminho. É um amigo do fascismo. Então, Oliveira Viana elaborou críticas que pavimentaram o fim da Primeira República e legitimaram não apenas o golpe de 30, como legitimaram o golpe de 37, de 11 de novembro de 37, que instituiu o Estado Novo. Estado Novo apoiado pelos fascistas e pelos militares fascistas. Bem, a obra de Oliveira Viana, eu estou insistindo na obra de Oliveira Viana não apenas porque ele era antirrepublicano, como porque os argumentos que ele apresentou para criticar a República foram os mesmos argumentos usados pelo Gustavo Capanema em 41 para justificar a Revolução de 30, ele escreveu em 41 para justificar também o golpe de 37. Os mesmos argumentos de Oliveira Viana encaixaram como uma luva no autoritarismo do Estado Novo. Bem, de novo, a crítica antirrepublicana de Oliveira Viana foi estendida ao regime, mas também ao ideal republicano. O fim da Primeira República significou o fim do ideal republicano no Brasil, e a vitória da Revolução de 30, reafirmada em 37, de 30 a 37 aconteceu muita coisa, né? Eu estou simplificando aqui, mas enfim, de 30 a 37, né? O desprezo antirrepublicano de Oliveira Viana foi usado em 30 e foi reafirmado em 37 e obteve um sucesso tão grande, tão acachapante, que não se fala em republicanismo mais no Brasil, de verdade, e como a gente comentou antes, é virtualmente inaceitável elogiar-se a Primeira República aqui no Brasil. Por quê? Porque é um mito de que a Primeira República foi totalmente oligárquica, antipopular, blá 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 blá. Teve esses elementos? Teve. Foi só isso? Não, não foi. E, de novo, há uma diferença entre ideal e realidade. Bem, não é por isso que a gente vai jogar fora o ideal. Se fosse assim, a gente não tinha SUS aqui no Brasil. A gente não tinha Bolsa Família aqui no Brasil. É essa a verdade. Pura e simplesmente. Bem, o sucesso de Oliveira Viana o sucesso de Oliveira Viana é o sucesso do antirrepublicanismo no Brasil. É essa a verdade. Bem, vamos lá. Para mais ou menos concluir, 2 ou 3 observações. Eu falei que o positivismo não é pela democracia, mas é pela república. A concepção que Augusto Comte tem da democracia é a concepção de Rousseau. A democracia para Rousseau é um governo autoritário, absoluto, em que a vontade geral, que não se sabe como é definida, estabelece o que é aceitável e o que é inaceitável, de maneira absoluta, ou seja, não é possível divergir.
opiniões pessoais individuais são opiniões egoísticas. Os indivíduos não têm autonomia moral, intelectual para divergir, porque não há liberdade de pensamento nem de expressão. Não há liberdade de pensamento e de expressão na vontade geral, na democracia de Rousseau. Digam o que quiserem os russonianos, Rousseau é muito claro a esse respeito. Rousseau, na verdade, afirma que é necessário ter o culto ao grande ser, é necessário impor uma religião oficial do Estado para impor a uniformidade de opiniões e criar a vontade geral. E quem é contra o culto do grande ser, o culto oficial do grande ser, tem que ser proscrito, tem que ser mandado embora, tem que ser defenestrado, tem que ir embora do país, ame-o ou deixe-o. É um negócio brutal, extremamente autoritário. Isso é democracia russoniana. Ah, mas isso está errado, não corresponde a Rousseau. Bem, talvez não corresponda, mas Rousseau falou essas coisas. Rousseau era muito contraditório, falava uma coisa, falava outra, falava que a educação tem que respeitar as crianças, mas mandou todos os filhos para adoção porque não queria saber de filho. Fez filho por toda a Europa e mandava salvar os filhos. É essa a pedagogia russoniana. Então, Rousseau vale qualquer coisa, né? Bem, essas ideias de Rousseau são autoritárias, anti-liberdade, contra a separação entre igreja e Estado e assim por diante. Essa concepção afirma a vontade geral. Bem, podemos considerar que a democracia atual não é isso aí. Não é isso aí porque a democracia atual tem elementos de republicanismo. Os historiadores das ideias e os historiadores de regimes políticos têm muita clareza. O que disciplinou a democracia, a chamada democracia, foram seus elementos liberais. É a junção do liberalismo com a democracia. Mas o liberalismo em si é uma versão corrupta, corrompida do republicanismo. A democracia só se tornou aceitável um regime de liberdades por causa do elemento republicanismo que foi disciplinando a democracia. Inversamente, democracias autoritárias, a gente pode não gostar do autoritarismo, a gente pode não gostar da expressão a democracia autoritária, mas os regimes autoritários da modernidade são plenamente democráticos. É a vontade popular justificando o autoritarismo. Getúlio Vargas fez isso aqui no Brasil, os militares fizeram isso aqui no Brasil, com plena coerência com a doutrina democrática. No regime parlamentarista, diga-se de passagem, não é? Bem, enfim. Isso tudo que eu estou comentando sobre a democracia é para justificar e para insistir na validade do regime republicano. Não é? De novo, se hoje em dia a gente fala em democracia, aqui no Brasil em particular, no mundo tem outros elementos, mas aqui no Brasil a gente fala em democracia, primeiro por causa dessa concepção, não é edulcorada, nessa versão domada da democracia. Por um lado. E por outro lado, porque como eu comentei, a concepção de república no Brasil foi jogada na lata do lixo por causa do sucesso das ideias de Oliveira Viana aplicadas na prática a partir de 30 e reafirmadas em 37. Não é? A inexistência de um republicanismo no Brasil atual é a vitória acachapante a longo prazo de Oliveira Viana, Gustavo Capanema e outros, Góes Monteiro e outros. Não é? Republicanismo no Brasil, na política prática, são só nomes de partidos, legendas de aluguel que ninguém leva a sério. Aliás, cá entre nós a mesma coisa a respeito das palavras ordem e progresso. Todos os partidos ditos progressistas são absolutamente reacionários. Absolutamente reacionários. E, bem, no caso da ordem, eles querem a ordem do cemitério, né? Então não tem nada de ordem nem de progresso. Não é? Enfim.
Então vejam, a minha exposição começou dos positivistas e foi se desviando para a ideia de república, republicanismo e história política brasileira. Vamos voltar aos positivistas. O ideal de república e republicanismo dos positivistas era absolutamente bom, correto, justo, elevado, moralmente satisfatório, politicamente satisfatório. O caso da Primeira República aconteceu faz quase 100 anos. Bem, faz sentido a gente vincular o caso do regime chamado Primeira República, e eu não falo República Velha, porque República Velha significa velharia. Velharia, e a Primeira República não é velharia, é antiga, é anterior. Não é? O caso da Primeira República, é correto vincular esse caso ao desprezo que se associou ao ideal republicano? Não, não é. É correto associar o caso da Primeira República ao valor intrínseco do positivismo? Não, não é. É correto revalorizar o republicanismo, e em particular o republicanismo conforme proposto, defendido, implementado com sacrifício pessoal pelos positivistas? É correto, é necessário, é mais que necessário, é urgente. Como nós sabemos, o Brasil por pouco escapou do fascismo. Por pouco. A solução, o melhor combate ao fascismo não é a democracia popular, embora a participação popular seja necessária. Mas a participação popular por si só pode ir para uma direção das liberdades, pode ir para uma direção de autoritarismo. Nosso amigo Gabriel, que está aqui na audiência, lembrou, Hitler era popular. Era popular, caramba. Mussolini era extremamente popular. Não é? A participação popular é absolutamente necessária. Mas a participação popular que é necessária tem que ser guiada pelos altos, belíssimos e corretos ideais do republicanismo. Nós só escapamos do fascismo por um triz, para a gente garantir que não vamos voltar à tentação fascista. Nós precisamos de uma única coisa, que não é pouca. Nós precisamos de republicanismo, fraternidade universal, deveres coletivos, responsabilidades dos fortes para com os fracos, dos poderosos para com os não poderosos. Fraternidade universal, pacifismo radical. Isso é republicanismo. É disso que a gente precisa. É disso. Não, também, só para ilustrar um pouco mais do que está colocando, no contexto republicano, o fascismo que voltou em 2018 no Brasil foi resultado, de certa forma, das manifestações de 2013. Que foram populares. Que foram populares, que tinham até algumas reivindicações que eram justas, mas depois se perdeu totalmente no caminho. Sim, sim. Nós precisamos de uma orientação. A orientação tem que ser republicana. A mera participação popular, a mera democracia, ela é necessária. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Nós positivistas somos contra a demofobia. Mas ser contra a demofobia não significa uma demolatria, não é? Um irracionalismo. Nós precisamos de republicanismo. Bem, eu acabo me empolgando, usando tintas mais fortes na exposição, porque eu acho que é necessário, Precisamos sempre. Mas era isso que eu queria apresentar. As ideias são muito simples, são muito claras, e eu acho que o resultado é esse aí. Agradeço a todos, a todas, aos positivistas, aos não positivistas, aos interessados, às interessadas, a quem não estiver interessado, quem não gostar do positivismo, agradeço também. Estamos aqui para apresentar. Estamos aqui sempre à disposição para conversar, para dialogar com todas as pessoas de boa fé. Quem tem má fé não precisa, não está aqui para conversar, enfim, mas quem tiver boa fé, estamos aqui para conversar hoje, amanhã, semana que vem, daqui a 1 ano, 10 anos, 80 anos. Enquanto houver positivistas e enquanto houver pessoas de boa fé, estamos à disposição. Obrigado a todas, a todos e uma boa tarde.